E aí, pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Rafael Tonassi e trabalho. Depois de um bate-papo aí de processo do trabalho com a professora Ariana Linhares, vamos falar um pouco de direito de trabalho que vai cair na sua prova, pode ser cobrado para vocês aí. E o que pode ser cobrado para vocês acerca de direito material do trabalho. Existem alguns temas, galera, que são tradicionais, cobrados em praticamente todos os exames. Analisando exames anteriores, a gente já conhece as questões de cabeça, de tanto que treinamos questões aí com vocês nas nossas aulas, nós já identificamos mais ou menos o que a banca pode cobrar. Só que agora o direito de trabalho tem uma peculiaridade, a nossa reforma trabalhista. Então nós vamos juntar com vocês temas importantíssimos e que foram alterados pela reforma trabalhista. O examinador está sedento para poder cobrar de vocês a nova reforma. Isso é muito bom. Bom só é porque você já sabe o que vai cair na sua prova, é uma delícia. Você sabe que ele vai cobrar um pouco de reforma trabalhista para vocês. Então vamos pontuar alguns aspectos importantes que podem ser cobrados na sua prova. Ok? Aspecto número 1, pessoal. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho é possível que seja cobrado na sua prova? Não, muito mais que possível, é provável. Olhando provas anteriores, sempre cai uma perguntinha de jornada de trabalho. Jornada de trabalho é um tema muito amplo. Você que está com a sua CLT aberta, que quer acompanhar com a gente, começa do artigo 58 e seguintes da CLT. 58 e seguintes começa o bate-papo de jornada de trabalho. O que ele pode cobrar para a gente de jornada de trabalho? Por exemplo, banco de horas. Qual é a ideia do banco de horas? A ideia é a seguinte: normalmente, quando você é contratado pelo seu empregador para exercer um serviço extraordinário, fora do horário normal, do horário ordinário, você recebe horas extras. Vamos sair de uma regra geral? O brasileiro comum trabalha de 8 às 17. Quando está para terminar seu expediente, a loja está cheia de gente. O seu chefe fala: você ficaria mais 1 ou 2 horas trabalhando? E você, em vez de sair às 17, sai às 18. Você trabalha 9 horas, quando na verdade você foi contratado para trabalhar 8 horas. Aquela 9ª hora de trabalho, ela deve ser paga com um acréscimo de 50%. São as horas extras. Todo mundo já ouviu falar de horas extras, conhece as horas extras. Se for domingos e feriados, o acréscimo é de 100%. Agora, se for dia normal, acréscimo de 50%. O que isso quer dizer? Se uma hora de trabalho equivale a R$10, você recebe R$10 pela hora trabalhada, você teve que fazer uma hora extra, você ganha R$15, 10 mais 50%. Ok? Isso é o normal. Mas é possível, pessoal, que você venha realizar horas extras, trabalhar de forma extraordinária e não ganha nada, não bota R$1 a mais na sua carteira. Por quê? Porque o pagamento das horas extras não vem em dinheiro, vem em hora de descanso. Aquele tempo que você deu a mais para o seu empregador, o empregador devolve um outro dia. A ideia, pessoal, é que o acréscimo de trabalho em um determinado dia é compensado pela respectiva diminuição em outro dia. Se na quarta-feira você fez 1 hora extra, no outro dia, na quinta, na sexta, ele vai te dar 1 hora de folga, vai deixar você 1 hora mais cedo para casa. Essa é a ideia do banco de horas. Se você fez 2 horas extras, você ganha 2 horas de folga. Tá? Agora, professor, esse banco de hora tem alguma formalidade? Tem. É aí que nós temos que ficar atentos. Primeira coisa que você tem que ficar atento é o prazo que o empregador tem para poder conceder essa folga para você. Se o banco de horas que ele está fazendo com você é tácito, não teve nem sua assinatura no contrato, nada, ele não
ajustou por escrito aquilo com você, ele tem que dar a compensação de forma mensal, ou seja, as horas que você trabalhou a mais devem ser compensadas dentro do mês. Isso está onde, professor? Está no artigo 59, parágrafo 6º. Então anota aí, você que gosta de anotar, anota aí, 59, parágrafo 6º. Se o banco de horas for mensal, a compensação pode ser tácita, ou seja, ela é automática, eu não preciso da sua autorização. Agora, professor, eu estou nesse banco de horas, mas a empresa não vai dar a folga dentro de um mês, porque a alta temporada é janeiro, fevereiro, março, ela só consegue me dar a folga lá para abril, maio. A empresa precisa de um semestre para dar a folga. Então, o que o empregador quer é um banco de horas semestral. Banco de horas semestral é possível? É, mas aí eu preciso de um acordo individual escrito com o empregado. É o artigo 59, parágrafo 5º. Então, fiquem atentos na prova. Se estivermos diante de um banco de horas semestral, tem que haver um acordo individual escrito entre as partes. Uma cláusula no contrato de trabalho prevendo isso. Agora, o que a empresa precisa mesmo é uma compensação anual. Não é nem a compensação semestral. A compensação semestral ainda não adianta para a empresa, porque a alta temporada é no primeiro semestre e a baixa temporada no segundo semestre. Se a empresa precisa de um banco de horas na qual ela tem um prazo de 1 ano para dar folga, aí tem que ter acordo ou convenção coletiva. É o artigo 59, parágrafo 2º. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos 3 modalidades de banco de horas. A compensação mensal, que é tácita, no 59, parágrafo 6º. A compensação semestral, que requer um acordo individual escrito, que está no 59, parágrafo 5º. E a compensação anual, pessoal, que requer acordo ou convenção coletiva, no 59, parágrafo 2º. Beleza? Então, se cair uma perguntinha de banco de horas, é importantíssimo que você conheça aí o artigo 59, que tem uma outra informação interessante para a gente, que regra geral, quantas horas extras no máximo você pode fazer por dia. O artigo 59 prevê 2 horas extras. Então, como regra, você poderia fazer no máximo 2 horas extras. Cuidado que nós temos a exceção do artigo 61 da CLT. Vale a pena dar uma olhada em caso de força maior ou necessidade imperiosa de serviço. Essa ideia do limite de 2 horas do artigo 59 pode ser ultrapassado. Então, como regra, vocês fazem 2 horas extras, salvo no caso de força maior ou necessidade imperiosa de serviço do artigo 61. Então, o artigo 59, banco de horas, se cair em prova, você já está craque para acertar. Dentro do tema ainda jornada de trabalho, uma outra perguntinha que pode ser feita para vocês, pessoal, é acerca do artigo 62. O que diz o artigo 62? O artigo 62 elenca 3 profissionais que nunca vão ter direito a receber horas extras. São exceções à regra. E o nosso examinador adora exceção. Ele sai de uma premissa que a regra todo mundo sabe. Como eu faço para diferenciar os melhores candidatos, aqueles que estudaram além, tiveram uma visão além do alcance? Eu busco as exceções. Então, questão trabalhista é cheio de exceções. No caso aqui, pessoal, existem 3 profissionais que podem chegar na empresa 7 horas da manhã, trabalhar até 11 horas da noite, que não vão receber horas extras. Ah, o dono da empresa, professor. Sei, mano, dono da empresa, tudo bem. Aqui eu estou falando de 3 empregados, carteira assinada. Empregados, carteira assinada, que não recebem horas extras. Preciso que você decore esses 3. Vá comigo se você tiver com o CLT no artigo 62. Eu tenho o artigo 62, inciso 1, inciso 2 e o inciso 3, que foi incluído pela reforma trabalhista. O inciso 1, pessoal, é o trabalhador externo. Se eu contratei uma pessoa para trabalhar na rua e, além disso, eu não controlo a jornada de trabalho dele, eu vou anotar essa situação na carteira de trabalho, que ele é um externo, ele não tem hora para chegar, não tem hora para ir embora e também não recebe por horas extras. Sabe por quê? Porque ele não tem controle.
É o tipo do empregado também que nunca vai ser advertido se eu ligar para ele quarta-feira, 3 horas da tarde, ele estiver na praia, porque ele faz o horário dele. Eu contratei um empregado de carteira assinada para divulgar a nossa empresa nas faculdades no interior do país. E o papel dele é visitar uma faculdade por dia, buscar o coordenador do direito, falar com os estudantes que estão se formando da nossa plataforma de estudos. Essa é a ideia. E a cada 15 dias ele marca uma reunião comigo, fazendo um relatório de tudo que ele fez. Não importa se ele acorda às 7 da manhã ou vai dormir 11 da noite. O que eu quero é que ele visite uma faculdade por dia. O horário que ele faz é com ele. Esse é um exemplo clássico de um trabalhador externo, tá? Então, se a prova disser, num caso concreto, que o empregado é externo e que não possui controle de jornada, ele nunca vai ter direito ao recebimento de horas extras. Sabe por quê? Importante essa parte final, porque você pode ser externo, mas ser controlado, aí tudo bem. Tem gente que trabalha na rua, mas é efetivamente controlado pelo GPS do carro, pelo telefone celular, que o empregador impõe horário de entrada e saída. Então não é o fato de trabalhar na rua por si só, é o fato de trabalhar na rua aliado com o aspecto que ele não possui controle. O empregador deixa livre. Na prática é muito raro encontrar esse tipo de profissional, mas em uma questão de prova, se for narrado a vocês que ele é um externo sem controle, não tem jornada. Se não tem jornada, qual é a consequência lógica? Não tem hora extra, porque extra é o que extrapola a jornada normal. Se uma pessoa não tem jornada normal, nunca vai ter direito a horas extras. Esse é o inciso 1. O inciso 2, pessoal, fala daquele empregado que está no topo da cadeia hierárquica. Eu contratei um empregado para ser chefe de uma filial da nossa empresa. Nessa filial, é ele quem contrata empregados, é ele quem manda embora, ele que assina pela empresa, mas que representar a empresa, ele apresenta a empresa, ele está no topo da cadeia. Quem controla o horário dele ali? Ninguém. Em compensação, ele está almoçando com o cliente, ele está almoçando a prazer ou a negócios? Não se sabe. Para essas pessoas que estão no topo da cadeia hierárquica, é uma linha muito tênue. O que é um jantar de negócios e o que é um jantar de prazer. Até porque existe um ditado que fala, quem não é visto não é lembrado. Para as pessoas que estão no topo da cadeia, pessoal, existe uma coisa muito importante, network, conhecer gente, atrair clientes. Você acha que o grande dono de um escritório, ele faz prazo? Faz nada, ele joga golfe, ele vai para Las Vegas com gente importante, porque ao final de uma viagem dessa, ele pega a conta de uma empresa multinacional para o escritório. Network é muito importante. Razão pela qual os empregados de carteira assinada que estão exercendo cargo de gerência, de gestão, de chefia e ganham uma gratificação de 40% a mais no salário, também não possuem jornada de trabalho, tá? É o gerente, o chefe, o comandante. Dá uma olhada no inciso 2 do artigo 62. E ao olhar o inciso 2, veja o parágrafo único, que determina essa gratificação de 40%. Lembrando, pessoal, que o parágrafo único do artigo 62 não se aplica ao inciso 1 nem ao inciso 3. O parágrafo único do artigo 62 se aplica tão somente ao inciso 2. O externo e o teletrabalho não ganham essa gratificação de 40%, não. Quem ganha essa gratificação de 40% é o gerente, é o chefe de departamento, é o cara que manda mesmo, ok? E a terceira hipótese do empregado que não possui jornada de trabalho é o empregado que trabalha em teletrabalho, o home office, as pessoas que são contratadas, mas que prestam serviços da sua própria residência. Hoje está cada dia mais comum você contratar um profissional e não exigir que ele venha prestar serviços na sede da empresa. Inúmeros e inúmeros profissionais que trabalham pelo computador podem exercer seus serviços de casa. Vocês, futuros advogados, eu contratei um advogado para o meu escritório e ele não vai fazer audiência, porque ele tem perfil de escrever, ele nem gosta de audiência. Ele só vai fazer prazo. Se o papel dele é só fazer prazo, para que ele vai para a sede do escritório? Faz prazo da casa dele, contratado de carteira assinada, eu mando as peças pelo computador para ele, pelo e-mail. Hoje é tudo PJE, ele faz os prazos, qualquer dúvida a gente se fala pelo computador, tiramos as dúvidas. Eu combino que ele tem que estar na frente do computador de 8 às 17, com uma hora de almoço,
E o serviço flui bem sem que ele tenha que estar na sede do escritório. Isso é um empregado em teletrabalho. Esse tipo de trabalhador que presta serviço da sua própria residência, ele não possui jornada de trabalho. Se ele trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite, ele não vai receber horas extras, porque ele foi incluído no inciso 3 do artigo 62. Então, 62, inciso 3. Pessoal, preciso que você decore esse artigo 62. Quais são os 3 profissionais que não possuem jornada de trabalho? Ok? Um outro tema, falamos de banco de horas, falamos dos empregados que foram excluídos da jornada, e para eu deixar jornada de trabalho para trás, eu quero falar com vocês do intervalo para repouso e alimentação. São 3 temas que, dentro de jornada de trabalho, foram alterados pela reforma trabalhista. O intervalo para repouso e alimentação, ele está no artigo 71 da CLT. Professor, todo mundo tem direito a parar para almoçar? Todo mundo que trabalha de carteira assinada? Não. É possível que uma pessoa trabalhe de carteira assinada e não possa parar para almoçar? É. Quem? Depende da jornada de trabalho que foi contratada. Vocês sabem que a jornada de trabalho máxima no país é de 8 horas por dia. Essa é a máxima. Não existe uma mínima. Nada impede que eu contrate você para trabalhar 6 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia. Então, o artigo 71 diz, se uma pessoa foi contratada para trabalhar até 4 horas por dia, não precisa de intervalo. Você trabalha de 8 a meio-dia, acabou o expediente, você ainda quer parar para comer no meio da manhã, deixa de ser esfomeado, pelo amor de Deus, come antes de entrar ou assim que acabar o expediente, meio-dia. Então, quem trabalha até 4 horas por dia não tem intervalo. E se você foi contratado para trabalhar entre 4 e 6 horas, muitas pessoas trabalham 6 horas por dia, como por exemplo o bancário. O bancário trabalha 6 horas por dia. Aí nesse caso tem almoço sim, mas não de 1 hora, de 15 minutos, tá? O intervalo para repouso e alimentação, de acordo com o artigo 71, de quem trabalha entre 4 e 6 horas é de 15 minutos. E se eu contratei você para trabalhar 8 horas, que é o brasileiro tradicional, você tem direito de 1 a 2 horas de intervalo para repouso e alimentação, ok? Lembrando que esse intervalo não é computado como de efetivo exercício. Quando o legislador fala que vocês vão trabalhar 8 horas, são 8 horas de efetivo exercício. Tanto que você entra na empresa 8 e sai 17. Se você pensar, tem 9 horas. Por quê? Porque 1 hora foi o seu almoço. Você trabalhou efetivamente 8. Com relação a esse intervalo, nós tivemos algumas mudanças. Uma, por exemplo, eu posso reduzir esse intervalo para 30 minutos, em vez de ser de 1 hora, para você que trabalha 8 horas por dia? Pode, mas tem que ter acordo ou convenção coletiva. Está lá no artigo 611, inciso 3, tá? Como regra geral, mediante acordo ou convenção coletiva, é possível reduzir o intervalo para repouso e alimentação por até 30 minutos, respeitado pelo menos 30 minutos dele. Tem que ficar atento com relação a isso, ok? Artigo 611, inciso 3º. E outra coisa, se eu não deixar você descansar 1 hora do almoço, você trabalha 8 horas por dia, em vez de tirar 1 hora de almoço, eu só deixei você tirar 40 minutos de almoço, e não tinha acordo nem convenção coletiva. Nesse caso, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar a você 20 minutos que eu roubei do seu almoço como hora extra. Quando o intervalo não for concedido de forma integral, o tempo que foi suprimido do seu intervalo deve ser pago como hora extra, tá? Artigo 71 e seus parágrafos, vale a pena a leitura lá do intervalo para repouso e alimentação. Esse intervalo para repouso e alimentação também é conhecido como intervalo intra-jornada, que é o intervalo dentro da jornada. Cuidado para não confundir esse intervalo intra com o intervalo inter, tá? Intervalo inter é entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho. Existe um intervalo, professor? Existe. Você tem que descansar pelo menos 11 horas, está no artigo 66 da CLT, tá? Entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho, você tem que descansar pelo menos 11 horas. Artigo 66 é o intervalo interjornadas. E esse intervalo para repouso e alimentação é o intervalo intrajornadas, ok? Então, jornada de trabalho
vai cair na prova. Professor, você tem acesso à prova? Não tenho, mas a nossa experiência nos conduz a esse caminho inequívoco. Uma questão de jornada de trabalho vai cair. E provavelmente o tema que vai cair acerca de jornada de trabalho foi alguma mudança apresentada pelo examinador, pelo legislador na reforma trabalhista. Só para fechar, lembra-se que a reforma trabalhista, ela incluiu o artigo 59A na CLT e agora é possível trabalhar em escala 12 por 36, pessoal, mediante acordo individual, negociação coletiva ou previsão em lei. Antigamente, eu não podia botar alguém para trabalhar numa escala 12 por 36 por acordo individual. Agora é possível, pessoal. Dá uma olhada no artigo 59A da CLT. Falando nisso, importante que você que está nos assistindo esteja com uma CLT atualizada, hein? Não vai cair na sua prova a medida provisória 808, já ficou para trás. Isso foi no exame passado, porque no exame passado tinha uma medida provisória que estava em vigor que foi cobrado. No seu exame, essa medida provisória já perdeu a validade antes do seu edital. Então, cuidado para você não estar com uma CLT que conste essa medida provisória 808, porque você pode estar sendo levado a erro. Preciso que você esteja estudando com uma CLT já com a reforma trabalhista, mas sem a medida provisória 808. Ok? Juntos até aqui? Juntos, professor. Vou deixar a jornada de trabalho para trás e vou falar agora com vocês sobre extinção do contrato de trabalho. Extinção do contrato de trabalho também é um tema, delícia para ser cobrado para vocês. Seguinte, pessoal, existem várias modalidades de ruptura contratual. Um contrato de trabalho, ele pode ser extinto por diversas formas distintas. A mais tradicional de todas, a mais comum, é a famosa dispensa sem justa causa. Quando o empregador unilateralmente decide romper o contrato. O empregador pode, depois de 10, 12 anos de dedicação, olhar para você e te mandar embora? Pode. Essa insegurança, essa vulnerabilidade é que faz com que muitos e muitos trabalhadores sonhem em um concurso público, em serem servidores públicos estatutários, porque tais servidores, com o tempo, se tornam estáveis pelo artigo 41 da Constituição Federal. Na iniciativa privada, não. Na iniciativa privada, o empregador pode, a qualquer momento, te mandar embora. É a dispensa sem justa causa. Mas eu não fiz nada, ok, mas é um direito dele. Assim como você tem direito de pedir demissão. Ainda que a empresa não tenha feito nada de errado, você unilateralmente não quer mais manter aquele contrato. Igual um namoro, qualquer uma das partes pode romper. Só que quando o empregador dispensa você, nós temos uma consequência jurídica. Quando você pede demissão, é outra consequência jurídica. Se você está pedindo demissão, meu amigo, você não vai receber seguro-desemprego, você não pode sacar o seu fundo de garantia, você não recebe a multa de 40% sobre o FGTS, você não recebe o aviso prévio. Já quando é o empregador que te manda embora, ele tem que pagar tudo isso. Férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego, multa de 40%. Veja que, dependendo da modalidade que um contrato é extinto, as consequências jurídicas são distintas. Então, eu preciso que você olhe para o caso concreto e consiga visualizar. Aqui foi uma dispensa sem justa causa, aqui foi um pedido de demissão. A mais comum de prova, não do dia a dia, mas de prova, é a famosa justa causa. Eu preciso que você conheça o artigo 482 da hipótese de falta grave do contrato por culpa do empregado.
Só trocou nossa bateria aqui, gente. Agora vocês já estão ouvindo de novo, estava falhando a voz. O empregado cometeu um ato de insubordinação, um ato de indisciplina, um ato de improbidade, e aí ele é dispensado por justa causa. A justa causa, ela é o pior cenário que o empregado pode imaginar, porque na justa causa ele não saca o fundo de garantia, não dá entrada no seguro-desemprego, ele não recebe aviso prévio, ele não tem férias proporcionais, ele não tem 13º proporcional. Justa causa é um desastre para o trabalhador. No que se refere à justa causa, nós tivemos uma pequena alteração também com a reforma trabalhista. Foi incluído neste rol do artigo 482 mais uma linha, a linha L, ao final, mais uma hipótese que o contrato pode ser rompido por culpa do empregado. Quando o trabalhador, por um ato de dolo dele, ele perde a habilitação profissional para exercer a atividade dele. Como assim, professor? Dá um exemplo. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás, na mídia, o caso do Dr. Bumbum. Dr. Bumbum é um médico que está sendo acusado de práticas incompatíveis com a medicina. Se porventura, um dia, o CRM decidir punir o Dr. Bumbum e cassar o registro de médico dele. Vamos imaginar que houve um processo administrativo dentro do Conselho Regional de Medicina, na qual os responsáveis para isso entenderam que ele não pode mais exercer medicina. E ele era empregado do meu hospital de carteira assinada como médico. O que eu faço? Se ele não tem mais CRM e eu contratei ele como médico, o contrato tem que ser rompido. Por culpa minha, hospital? Não, não tem nada a ver com isso. Por culpa dele que originou a perda da habilitação profissional, tá? Então, quando ocorrer essa perda da habilitação profissional, você, advogado, foi punido pela OAB porque você ficou com o dinheiro do cliente. Cassaram seu registro e você era advogado do meu escritório, não tem o que fazer com você, rompeu o contrato e você é dispensado por justa causa, tá? Fiquem atentos aí, o artigo 482 é muito importante para vocês conhecerem. Agora, lembrando que um contrato de trabalho, ele é feito de direitos e obrigações. É uma via de mão dupla, tá? O empregado tem obrigações, mas também tem direitos. Se a empresa não cumprir com as obrigações dela, de pagar o salário, de tratar você com respeito, de fornecer o equipamento de proteção individual, de recolher a previdência, de depositar o FGTS, de pagar as horas extras, é você quem dá uma justa causa na empresa. Só que quando o empregado é vítima, o nome da ruptura contratual muda, nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos imaginar que você foi agredido pelo empregador. Você entra com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso está no artigo 483 da CLT. Nesse caso, pessoal, como o empregado foi uma vítima, ele tem direito a receber tudo. Porque ele foi uma vítima, ele foi agredido, ele estava sem salário. De vez em quando a gente vê isso com os atletas de times de futebol no Brasil que estão sem receber salário, eles entram com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Há pouco tempo atrás, um atleta do Fluminense fez isso, o Scarpa foi pro Palmeiras, conseguiu uma liminar, depois cassaram a liminar, depois ele conseguiu uma liminar no Tribunal Superior do Trabalho, porque ele interpôs uma rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando que a sua equipe não estava pagando os salários em dia, ok? Isso é comum nesse meio do futebol. Pessoal, nesse tema extinção do contrato de trabalho, nós temos que ficar atentos ao artigo 484A, que foi inserido na CLT, que é uma ruptura contratual que até então não existia. Qual, professor? O distrato. Distrato não existia. Para um contrato ser rompido, ou tem que ser por culpa ou iniciativa do empregador, ou por culpa ou iniciativa do empregado, ou culpa recíproca, que era o 484. Agora, não existia a modalidade contratual em que um contrato é rompido de comum acordo. Agora existe. Se você não quer mais trabalhar para mim e eu também não tenho interesse que você fique na empresa, nós podemos promover um distrato, que é a ruptura contratual em comum acordo. Artigo 484A. O que é importante que você saiba sobre esse artigo 484A? Ocorrendo um distrato,
Quais são as verbas devidas ao trabalhador? Ele tem direito a receber o que ocorrendo um distrato? O que você tem que lembrar? Está com a CLT aberta, vai lá no 484A. Ele tem direito a aviso prévio à metade e a multa de 40% à metade. Então, aviso prévio à metade e multa de 40% à metade, tá? As demais verbas em sua integralidade. Aviso prévio à metade, multa de 40% à metade e as demais verbas em sua integralidade. Professor, e ele pode sacar o fundo de garantia? 80% do valor que está depositado pode, tá? Então, o FGTS, até 80% do que está depositado, ele pode sacar. E ele tem direito a seguro-desemprego? Não tem direito a seguro-desemprego. Em caso de distrato, ele não tem direito a seguro-desemprego. Então, fiquem atentos, preciso que vocês conheçam o artigo 484A da CLT, porque pode ser perfeitamente objeto da sua prova também. Beleza? Então, ó, vamos deixar essa parte de extinção do contrato de trabalho para trás e vamos falar de um novo tema também muito conhecido, pessoal, que vai cair na sua prova. Então, para tudo que você está fazendo agora, porque o que eu vou falar agora vai cair na sua prova. O tema é salário e remuneração. Salário e remuneração começa na CLT de vocês a partir dos artigos 457 e seguintes. 457 e seguinte. Abre lá no 457 quem está com CLT. Dentro desse contexto do 457 e seguinte, eu preciso que você conheça o 457 parágrafo 2º, porque ali existem algumas exceções. E eu falei para vocês que o examinador adora exceções. Qual é a regra? A regra é que se você, meu amigo, foi contratado para trabalhar para a minha empresa, aquilo que eu lhe pago em dinheiro como contraprestação do seu serviço prestado, suor do seu rosto, aquilo é uma contraprestação de um serviço prestado, tá? A natureza é salarial. A minha relação com você não é de amor, não é de afeto, não é de sexo, é uma relação contratual. Se é uma relação contratual, o que eu lhe dou de dinheiro pelo serviço prestado naquele contrato tem natureza de salário. Essa é a regra. Mas, agora com a reforma trabalhista, nós temos um rol de exceções, hipóteses em que o empregado recebe dinheiro do empregador e aquilo não tem natureza salarial. Quais são essas hipóteses em que o empregado recebe dinheiro e aquilo não tem natureza salarial? Vamos lá no 457, parágrafo 2º. Se o empregado receber algum valor a título de ajuda de custo, prêmio, diária, abono, ticket de refeição, aí já não é em dinheiro, mas o ticket de refeição não tem natureza salarial. Então, as hipóteses transcritas no 457, parágrafo 2º, apresentam uma exceção à regra geral. Ou seja, se você trabalha para mim como advogado, daqui a pouco vamos profetizar que você em breve está com a sua carteira vermelha na mão, e quem for fazer segunda fase de trabalho vai, ó, junto comigo, com a professora Ariana, de mãos dadas com você até a sua aprovação. Você vai ter, meu amigo, a melhor professora de processo desse país. E não sou eu que estou dizendo, não. Vejam as redes sociais. A voz do povo é a voz de Deus. Você vai sair daqui e você... Professor, nunca fiz uma peça processual. Tenha certeza que você vai sair daqui pronto para fazer qualquer peça processual que possa ser cobrado na seara do direito do trabalho com a professora Ariana, pessoal. Nesse caso aqui, você trabalha para mim de carteira assinada. Ganha R$1.000 de salário e R$500 de ajuda de custo. Qual é o valor que vem no contra-cheque para que eu tenha que depositar FGTS, pagar 13º, férias? 1.000. Por quê? Porque os R$500 que eu dei de ajuda de custo não tem natureza salarial, é uma das exceções do 457 para o 2º. Você ganhou R$500 de prêmio, não tem natureza salarial. Você ganhou R$500 de área, não tem natureza salarial. E se você ganhar R$500 de horas extras? Aí tem. Porque olha o 457, parágrafo 1º.
O 457, parágrafo 1º, fala que as comissões e as gratificações legais possuem natureza salarial. Então, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, de periculosidade, de transferência, tudo isso tem natureza salarial. A regra é que o empregador concede ao empregado tem a natureza salarial, salvo as exceções do 457, parágrafo 2º. Então, eu preciso que você tenha que decorar esse parágrafo 2º. Há determinadas coisas que nós, professores, pedimos para vocês compreenderem. E há outras que eu preciso que vocês decorem. Isso aqui, 457, parágrafo 2º, tem que decorar, não tem jeito, tá? Aqui, pessoal, o que pode ser cobrado para você estudar, ler o 457, parágrafo 2º, lembrando que estudar é um exercício de repetição. É ler, reler, ler, reler, ler, reler. Se cobrar, você acertou a questão em prova. Você não tem como decorar a CLT inteira. Não tem. Mas o seu professor está aqui separando alguns artigos importantes que têm rotineiramente sido cobrados em diversos exames. E a relação é de confiança. Eu brinco com os meus alunos sempre que nós somos uma dupla de vôlei. Você, ao estudar, ao assistir a nossa aula, entrou em quadra comigo e recebeu a bola que o examinador sacou. Mandou para mim, porque você sentou na frente da tela para assistir minha aula. Assim que você mandou a bola para mim, eu separei os artigos principais que podem cair em prova, porque você não tem como conhecer a CLT inteira. Levantei a bola para você. Perfeita, porque aquele artigo que o seu professor falou caiu em prova. E aí você confiou no seu professor, leu aquele artigo, cortou e é ponto nosso, meu amigo. É a nossa dupla de vôlei. Então pense que essa relação é uma dupla. Não adianta você assistir a aula, jogar a bola para mim, eu passar os artigos e você abandonar. Porque é como se eu tivesse devolvido a bola para você e você não alcançou a bola. Então vamos fazer um jogo de equipe aqui. Você mandou para mim, eu assisti a aula, eu levantei para você, eu apontar os artigos principais de prova, você leu os artigos e aí a gente fechou o ponto. Beleza? Então, relação de confiança, os artigos principais, que não sou eu, todos os seus professores passam para vocês, tem que passar os olhos, tem que dar uma lida porque pode ser cobrado, tá? Ainda no tema salário e remuneração, é perfeitamente possível, pessoal, nós enfrentarmos uma questãozinha sobre equiparação salarial. Equiparação salarial, leitura obrigatória, é o artigo 461 da CLT. Tá? A ideia da equiparação salarial é porque na prova ele vai trazer um caso concreto em que Rafael trabalha na mesma empresa que a Ariana, exercendo as mesmas funções e requer equiparação salarial com a Ariana. Você vai analisar o caso concreto e vai verificar se estão presentes os requisitos da equiparação salarial ou não. Com isso você vai dizer se naquele caso da prova existe a equiparação ou não existe. E aí, a parte importante, se não existe equiparação, por que que não existe? A resposta está no 461 da CLT. Por exemplo, o artigo 461 prevê que a equiparação salarial só é possível se o reclamante, eu e Ariano Paradigma, estiverem trabalhando na mesma filial. Então, eu já vi questão na prova do OAB que Rafael trabalha na filial A, ainda que no mesmo município não importa. A Ariana trabalha na filial B, e os dois são caixas. Nós dois somos caixas do Banco Itaú. Só que de agências diferentes. No mesmo bairro, às vezes tem Banco Itaú na mesma rua. Nós dois trabalhamos na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Eu numa agência do Itaú, ela em outra agência do Itaú. Eu ganho 4 mil, ela 5 mil. Cabe equiparação salarial? Não cabe. Não cabe porque o artigo 461 diz que só cabe equiparação salarial se os dois trabalharem exatamente no mesmo estabelecimento comercial. Se o estabelecimento comercial for diferente, já não cabe equiparação salarial. Tá? A questão da experiência também é importante. Se a Ariana já era empregada do Banco Itaú há mais de 4 anos, já não cabe equiparação salarial. Ou se ela exerce a função, nós somos caixas, de caixa há mais de 2 anos, também já não cabe equiparação salarial. Então, o fato do paradigma é um modelo, ser mais experiente, isso já afasta a equiparação salarial. Então, já vi questão de prova, falava, olha, Rafael está pedindo equiparação com a Ariana, sendo que Rafael
é caixa desde 2005 e a Ariana é caixa desde 2000. Aí você fala, não cabe, você ia marcar a opção, não cabe equiparação salarial, porque a Ariana é mais experiente aqui nesse caso que Rafael. Tá? Ou então, a empresa possui um plano de cargos e salários ou um quadro de carreira. Se a empresa possuir um plano de cargos e salários ou quadro de carreira, ainda que não esteja homologado, porque não precisa estar homologado pelo Ministério do Trabalho, já não cabe equiparação salarial. Dificilmente você consegue equiparação salarial em grandes empresas, porque grandes empresas sempre têm plano de cargo e salário ou quadro de carreira, tá? Isto é, nós vamos combinar aqui agora, trato nosso, que você vai anotar o artigo 461 no seu caderno, no seu bloquinho aí. Eu preciso que você passe os olhos aí no artigo 461, porque é uma questãozinha de prova. Um caso concreto sobre equiparação salarial para você decidir na prova se a equiparação é possível ou não é possível. E se não é possível, por que que não é possível, tá? 461 é a nossa dica de prova para vocês. Vamos deixar essa parte de salário e remuneração para trás e agora vamos falar de um outro tema muito comum na sua prova, pessoal. As questões que envolvem segurança e medicina, os adicionais de insalubridade e periculosidade. Insalubridade e periculosidade. Preciso que você consiga, olhando o caso da prova, identificar se o exemplo trazido pelo examinador trata-se de um trabalhador que presta serviço em um local insalubre ou perigoso. Sabe por quê? Porque ele vai querer saber de você qual é o adicional aplicável ao caso concreto e qual é a base de cálculo incidente. E o adicional de insalubridade tem um percentual, o adicional de periculosidade outro percentual. E não adianta você decorar se você não souber como aplicar. Você até decorou. Insalubridade tem 3 níveis, está no artigo 192. É possível que haja insalubridade em grau mínimo, em grau médio ou em grau máximo. Aí vai dobrando. Em grau mínimo é 10%, em grau médio dobra vai para 20%, em grau máximo dobra vai para 40%. Então, insalubridade ela pode ser 10, 20 ou 40. Calculada como? Sobre um salário mínimo. Sempre sobre um salário mínimo. 10% de um salário mínimo, ou 20% de um salário mínimo, ou 40% de um salário mínimo. Você decorou isso. Assim como você decorou que a periculosidade não tem níveis. Ou aquele ambiente é perigoso ou não é perigoso. E a periculosidade é 30%. 30% sobre o salário mínimo? Não, 30% sobre o salário base do empregado. Se ele tem um salário base de 10 mil reais, é 30% sobre o salário de 10 mil reais, sem contar com comissões ou gratificações que ele vem receber. Tá? Agora que eu decorei isso, professor, que a insalubridade é 10, 20, 40 sobre o salário mínimo, artigo 92, e a periculosidade é 30 sobre o salário base, artigo 93, quando que eu estou diante de um local insalubre e quando que eu estou diante de um local perigoso na prova? Aqui o português te ajuda, a gramática. Se o caso apresentado leva o trabalhador a um ambiente perigoso, trazendo risco à sua integridade física, perigo iminente de vida, de forma que ele vai trabalhar de manhã, dar um beijo na esposa, nas crianças, e pode ser que ele não volte porque morreu no exercício das funções. Ele é um vigilante, ele trabalha com explosivos, e um acidente levou ele a óbito, ceifou sua vida de forma repentina. Isso gera o pagamento de que tipo de adicional, pessoal, se ele trabalha em um local perigoso? Adicional de periculosidade, não tem como esquecer. Então, se você olhar para o caso concreto e ver que aquele cara pode morrer de uma hora para outra, o adicional é de periculosidade. E o artigo 193 prevê 5 hipóteses para o pagamento desse adicional. É o empregado que trabalha com explosivos, inflamáveis ou eletricidade. Esses eram os 3 tradicionais. Depois, mais 2 casos foram incluídos na lei. O empregado que é o vigilante e o que trabalha sobre motocicleta. Então, eu tenho 5 hipóteses
em que o trabalhador tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, conforme o artigo 193. Professor, periculosidade eu já identifiquei. Se o desgraçado, numa das 5 hipóteses ali, puder perder sua vida, ele ganha adicional de periculosidade. E o adicional de insalubridade? Quando que o empregado tem direito a receber o adicional de insalubridade? Quando ele é colocado a trabalhar em um ambiente que traz prejuízo à sua saúde. Existe um agente nocivo atuando contra a saúde dele. Se a saúde dele está sendo prejudicada, o local é insalubre, tá? Nesse caso, não tem um rol do artigo 192. Teríamos que analisar, de acordo com o caso concreto, por perícia, se o local é insalubre ou não. O perito médico ou engenheiro vai verificar se estamos diante de uma insalubridade. Em caso positivo, se a insalubridade em grau mínimo, grau médio ou grau máximo, tá? Então, a insalubridade, ela não mata a pessoa de repente, mas você vai trabalhar num local, uma fábrica de tinta, em que respirar aquele ambiente faz mal ao seu pulmão e aquilo, com o passar dos tempos, vai te deixando doente, doença grave, doença média, aí tem um nível da insalubridade, tá? E aí estamos diante de um trabalhador em um local insalubre. Professor, e se ele trabalhar em um local que é insalubre e perigoso ao mesmo tempo? Ele tem direito a receber os 2 adicionais? Não. O artigo 193 dispõe que se o empregado prestar serviço em um local insalubre e perigoso, que é possível, vamos imaginar que ele trabalha numa fábrica de tinta, que respirar aquele ar faz mal à saúde, e tem uma caldeira que prepara a tinta, que se explodir mata todo mundo. Então o local é insalubre e perigoso. Ele não pode receber os 2 adicionais de forma concomitante. Ele terá que optar pela insalubridade ou pela periculosidade. Na maioria absoluta dos casos, as pessoas vão optar, quem faz essa opção é o empregado, e vai optar pela periculosidade, porque ela economicamente é melhor que a insalubridade. Na medida que a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo e a periculosidade é calculada sobre o salário base do empregado. Se ele ganha acima do mínimo, já vale a pena para ele optar pela periculosidade. Ok? Então, fiquem atentos, não é possível optar pela insalubridade, não é possível receber, né, a insalubridade e a periculosidade juntos. Ou ele recebe a insalubridade, ou ele recebe a periculosidade. E lembrando, pessoal, que como regra, salvo as exceções, como regra, sempre que houver pedido de insalubridade ou periculosidade, tem que ter perícia. Porque juiz não é médico, juiz não é engenheiro, ele não teria como aferir se estamos diante de um local insalubre ou perigoso. Então, regra geral, salvo as hipóteses excepcionais, sempre que houver pedido de insalubridade ou periculosidade, tem que ter perícia. Então, artigo 192, insalubridade, artigo 193, periculosidade, leitura obrigatória. Se cair uma perguntinha em prova agora sobre insalubridade e periculosidade, você já sabe responder, meu amigo. Se mata de uma vez, é perigoso. Se mata aos poucos, é insalubre, você nunca mais vai esquecer isso. Insalubridade tem 3 níveis, 10, 20, 40, e paga sobre o salário mínimo. E a periculosidade, um nível só, 30%, e paga sobre o salário base. Beleza? Vamos deixar insalubridade e periculosidade para trás. E vamos falar um pouco agora sobre garantia de emprego. Sim, nós sabemos que o empregador, e eu já até comentei hoje mesmo com vocês, pode mandar embora quem ele quiser a qualquer hora. Eu posso olhar para um empregado que trabalha na minha empresa há 18 anos e simplesmente porque eu acordei de mau humor mandar ele embora. É uma perversidade. Mas é uma ilegalidade? Não, porque o empregador vai promover a tradicional dispensa sem justa causa. O que ocorre é que muitas vezes, com o falso pretexto de estar exercendo essa dispensa sem justa causa, o que ele está fazendo, na verdade, é perseguindo alguém. E aqui estamos diante de casos em que a dispensa é discriminatória, fruto de uma perseguição, fruto de preconceito, em que o empregado cirurgicamente escolhe um trabalhador no meio da multidão e determina a dispensa dele. Coincidentemente, este trabalhador é um dirigente sindical.
coincidentemente, é uma gestante. Então, o que o legislador percebeu é que, em alguns casos, o empregado teria muito medo de exercer, por exemplo, a função de dirigente sindical se o empregador pudesse mandar ele embora a qualquer hora. Eu pergunto a você que precisa do emprego para pagar aluguel, para fazer compras, que paga a escola dos seus filhos, você teria coragem de exercer a função de dirigente sindical, de lutar contra o empregador, de lutar para deflagrar uma greve, se o empregador pudesse te mandar embora a qualquer momento? Você não teria paz para exercer a função de dirigente sindical. Por isso, o examinador fez o quê? Na verdade, o legislador escolheu alguns empregados que, na ótica dele, estariam expostos a uma perseguição e os cobriu com o manto da garantia de emprego. Com relação a esses empregados, não pode haver a dispensa sem justa causa. Nós vamos presumir que a dispensa sem justa causa com relação a esses empregados, ela é ilegal. O que eu preciso saber para uma prova? Quem são esses empregados? Quando começa? Quando termina? Porque no caso concreto, o examinador vai trazer uma questão de prova e pergunta: Rafael pode ser dispensado? Você vai ter que olhar a questão e ver se Rafael é um desses empregados que possui garantia de emprego. Se for, e se a garantia de emprego estiver em vigor, ele não pode ser dispensado sem justa causa. Lembrando que ele não pode ser dispensado sem justa causa. Porque mesmo tendo garantia de emprego, meu amigo, se você comete uma falta grave, aí é você quem está dando causa à ruptura contratual, tá? Professor, existe algum artigo da CLT que tenha todos esses empregados em uma lista para que eu possa ler? Não tem. Seria ótimo se tivesse, mas não tem. Então, nós vamos fazer o seguinte com vocês aqui agora. Eu vou separar os principais empregados que possuem garantia de emprego e são cobrados em prova, dar o fundamento legal e você anota aí. Se esses empregados forem apresentados em uma questão de prova, você diz que a dispensa foi ilegal, tá? Primeiro, o que mais cai em prova, anota aí, o famoso dirigente sindical. E qual é o fundamento legal da garantia de emprego do dirigente sindical? Artigo 8º, inciso 8 da Constituição. O dirigente sindical não pode ser mandado embora por conta do artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal e por conta do artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Artigo 8º, inciso 8 da CF, combinado com 543, parágrafo 3º da CLT. E no caso do dirigente sindical, nós temos uma súmula muito importante que já caiu na prova da OAB várias vezes. Leitura obrigatória, súmula 369 do TST, pessoal. Súmula 369. Quem for estudar garantia de emprego, e garantia de emprego é um tema importantíssimo, precisa ler a súmula 369, ok? Depois, dirigente sindical, abre um tópico aí, pessoal. A mulher em estado gravídico, a gestante. A gestante não pode ser dispensada. E não confunda garantia de emprego da gestante com licença maternidade, tá? São coisas diferentes e eu vejo as pessoas confundirem. Licença maternidade são os 120 dias que você está em casa cuidando do recém-nascido. Isso é uma coisa. Não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando da proteção em face à dispensa motivada. A mulher está trabalhando, mas está grávida e não pode ser dispensada. Isso está aonde? Está no artigo 10, inciso 2, a linha B de Bulgari, do ADCT. Artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, ok? Nesses casos, a mulher não pode ser dispensada. De quando a quando? Vai lá, anota aí. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não são 5 meses após o término da licença maternidade não, hein, pessoal? 5 meses após o parto. 5 meses após o parto, ela não pode ser dispensada nesse período. Então, normalmente, ela fica 4 meses em casa de licença maternidade. Quando volta, ainda tem 1 mês de garantia de emprego. Só aí, depois desse 1 mês, que o empregador pode colocar ela de aviso prévio. Beleza?
E a gestante também tem uma súmula muito importante, pessoal, leitura obrigatória, súmula 244 do TST. Súmula 244 do TST. Beleza? Tá. Então já foi o dirigente sindical, já foi a gestante. Anota uma outra pessoa aí que tem garantia de emprego, vale a pena dar uma olhada, membro da CIPA. CIPA, pessoal, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Como é que você pode fazer parte de uma CIPA? A composição é paritária. Metade dos membros são eleitos e a outra metade é indicada pelo empregador, tá? Se você compõe a CIPA porque foi indicado pelo empregador, você não tem garantia de emprego. Mas se você compõe a CIPA porque foi eleito para estar ali pelos trabalhadores, você compõe, tá? Seja na condição titular ou de suplente, não importa. No caso do dirigente sindical também. Seja dirigente sindical titular ou suplente. O membro da CIPA eleito, não o indicado, o eleito, titular ou suplente, não pode ser dispensado, tá? De quando a quando? Do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Então, do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, ele não pode ser dispensado. Isso está onde? Artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT. Artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, combinado com súmula 339 do TST. Ele tem uma súmula interessante aí para ele também, súmula 339, ok? Assim como membro da CIPA não pode ser dispensado, pessoal, nós temos um empregado interessante que não pode ser dispensado, o empregado que foi vítima de discriminação. Nós temos uma súmula só para ele, súmula 443. Se ficar comprovado que a dispensa é discriminatória, ele não pode ser dispensado. No caso da súmula 443, fala especificamente do portador de HIV, ou de um empregado portador de qualquer outra doença grave que cause estigma. Se restar comprovado que ele era um portador de HIV ou de doença grave que cause estigma, o empregador não podia dispensar ele, porque nós vamos presumir que no meio de uma multidão de empregados, o único empregado ali que era portador de HIV foi escolhido para ser mandado embora, é porque essa dispensa foi discriminatória. Vale a pena dar uma olhada na súmula 443 do TST. Súmula 443 do TST é a súmula do empregado portador de HIV que não pode ser dispensado. Meus amigos, tá chegando o final, infelizmente. Eu ficaria com vocês aqui a noite inteira batendo papo, que para mim tá sendo uma delícia bater papo com vocês. Hoje falamos de muita coisa. Tenho certeza que a professora Ariana também deu dicas super especiais para vocês. E com todas essas dicas, mais o nosso último treino, você vai estar, tinindo para arrebentar em trabalho, em processo de trabalho, tá? Adorei o bate-papo com vocês. Nessa reta final, tranquilidade sobre os dispositivos apontados por mim e pela professora Ariana. Passe os olhos, dá uma lida na letra da lei, passe os olhos em questões de provas anteriores, você começa a identificar como a banca pode se portar na sua prova e vá para a prova com tranquilidade. A prova já está feita, você fez o seu melhor. Aquele sentimento, professor, eu podia ter estudado um pouquinho mais. Todo mundo tem esse sentimento, então tranquilidade. Eu preciso que você tenha um aliado na prova, a paz. Eu não posso que você tenha, posso ver você com um inimigo que é seu sistema nervoso. Então, você é o seu inimigo agora. Então, trate de ter tranquilidade. Dá tempo ainda de passar os olhos nos temas mais importantes. Vai lá, falamos hoje sobre jornadas de trabalho, em que eu bati com vocês banco de horas, intervalo entre as jornadas, empregados excluídos, tá? Falei com vocês sobre salário e remuneração, muito importante o artigo 457, parágrafo 2º e o 461 da CLT. Falamos sobre segurança e medicina, falamos sobre extinção do contrato de trabalho, eu pedi para você ver o artigo 484A, foi pouco tempo, foi 1 horinha, mas veja quantas coisas a gente falou. Anota, dá uma olhada em tudo que você anotou, todos os dispositivos que você anotou. Tenho certeza que você vai passar os olhos e a sua prova vai ser um grande sucesso, gente. Bom estudo a vocês, boa prova. Quem estiver no último treino com a gente, vamos estar juntos aí com dicas importantíssimas no último treino. Fiquem com Deus e um bom descanso, galera. Tchau, tchau.